Boa noite, pessoal. Vou fazer a apresentação da correção do exercício que foi passado na última noite, em que iremos apresentar os conceitos de manutenção, suas divisões, subdivisões e algumas diferenças entre elas. Então, o primeiro conceito em que a gente vai verificar é justamente o conceito de manutenção. O conceito de manutenção ele está correlacionado a manter, conservar, corrigir. Ou seja, a manutenção ela tenta manter, conservar e corrigir um equipamento na sua função original conforme ela foi projetada. Então essa daí é a definição de manutenção. A segunda questão ela diz, ela pode ser dividida em duas vertentes principais, né? Dentro da manutenção nós vamos ter a manutenção planejada e a manutenção não planejada. A característica principal de uma manutenção planejada e outra não planejada é que a planejada eu consigo programar a parada do equipamento. Isso significa que o equipamento, a instalação, ela ainda está operando. Ou seja, na manutenção planejada, eu consigo programar porque eu já tenho uma previsão de quando esse equipamento vai parar, em que momento ele vai parar e fazer a sua devida correção. Na manutenção não planejada, eu já não tenho esses critérios. O equipamento ele pode parar a qualquer momento. Ou seja, o meu equipamento ele pode parar a qualquer momento, esse meu equipamento ele pode apresentar uma falha inesperada e me deixar sem a minha produção porque eu não fiz a devida manutenção planejada ou algum item foi deixado despercebido nesse atendimento da manutenção planejada. Então, a diferença entre elas é que na manutenção planejada, meu equipamento está operando, aqui na não planejada ele já parou. Ou seja, a minha perda de produção aqui do lado direito ela é total. Dentro desses dois conceitos, nós vamos ter algumas subdivisões, né, que elas caracterizam as duas manutenções. Na manutenção planejada, nós vamos ter 3 subdivisões. E na manutenção não planejada, apenas uma. A manutenção não planejada, a primeira subdivisão é a preditiva. Isso significa que meu equipamento ainda está operando, lembrando do conceito de planejado, mas eu faço inspeções como termografia, análise de vibração, análise visual, para justamente saber as condições operacionais desse equipamento. A segunda subdivisão é a preventiva. A preventiva, ela trata de fazer correções periódicas. Ou seja, de tempos em tempos eu paro esse equipamento para fazer algumas correções. Por último, a corretiva.
Aqui eu vou fazer a correção de uma falha que pode estar acontecendo, mas que ainda não indisponibilizou o meu equipamento. Na não planejada, como ela pode parar a qualquer momento ou o meu equipamento que já parou, eu tenho apenas a ação corretiva. Então aqui a gente vai fazer apenas correção do problema que já aconteceu. Então a primeira diferença que a gente vai observar é que na manutenção não planejada nós temos apenas uma subdivisão. Na manutenção não planejada nós temos 3 subdivisões e a mais comum e que a gente vai observar é na indústria trabalha muito com preventiva e a corretiva é a que pode ocasionar alguma falha, é a que a gente utiliza tanto na não planejada e na planejada. Aqui nós vamos ver a diferença na quarta questão que pergunta qual é a diferença da corretiva não planejada para a corretiva planejada. É só lembrar do conceito de manutenção planejada e não planejada. Aqui o equipamento ele já parou. Ou seja, eu tenho que corrigir o problema que ocasionou a falha para poder retornar à minha operação. Enquanto na manutenção corretiva planejada, ele ainda está operando. Então, de forma resumida, as 4 primeiras questões estão aqui apresentadas. Manutenção é tudo que mantém, conserva e corrige o funcionamento de um equipamento. Ela é dividida em planejada e não planejada, que é a segunda questão. A terceira questão diz da preventiva, preditiva, preventiva e corretiva. E a diferença de corretiva não planejada é que o equipamento ele já parou e a corretiva não planejada, meu equipamento ainda está operando. Então isso responde à primeira, segunda, terceira e quarta. A quinta questão trata sobre a curva PF. A curva PF ela vai ter algumas características que serão apresentadas agora para a nossa correção. A curva PF, vamos primeiro desenhar ela aqui. Ela tem no eixo Y e eixo X 2 características. A primeira é que no eixo X são os anos de vida útil, do equipamento. Então aqui eu coloquei na nossa apresentação a vida útil desse equipamento. Geralmente é definida em anos. No eixo Y nós temos o que a gente chamou lá nas nossas aulas de rendimento. Então, dentro do rendimento, nós temos um percentual de rendimento em que meu equipamento ele começa com 100% de rendimento. Dentro desse 100%, ele vai passar alguns anos até apresentar um primeiro problema. Mas esse primeiro problema, ele não vai causar a queda de rendimento. Ou seja, aqui aconteceu o problema, mas o rendimento do meu equipamento ainda está 100%. Então isso significa que o nome deste ponto aqui, que é uma das questões que foi perguntada, o que é esse onset, que é um dos pontos que eu coloquei no nosso questionário, que é justamente a sexta questão. Onset é quando um problema ou uma falha ocorre. Ou seja, é o primeiro problema do meu equipamento, mas o meu equipamento ainda está 100%, ele ainda continua com o seu funcionamento normal. Porém, vai acontecer uma falha que nós chamamos de falha potencial, que é justamente o ponto P.
da curva PF. Essa falha potencial, que é justamente a falha em que o meu equipamento ele vai começar a ter perda de rendimento. E a cada falha que ele vai acontecendo, o meu rendimento ele vai caindo até o meu rendimento ser zero. Ou seja, eu vou chegar num intervalo em que o ponto F, que é justamente a falha funcional, ela ocorre. Ou seja, a minha falha foi tão crítica que meu equipamento vai cair para praticamente 0% de operação. Então, a quinta questão, ele está dizendo aqui o seguinte, que temos algumas fases, né, que são isso daqui que eu estou comentando, e irá iniciar, né, se algumas medidas de prevenção não forem tomadas, né. Desenhe o ponto PF e indique os pontos dessa falha até o início da ocorrência da falha final, né. Então, está aqui os pontos, o ponto onset, o ponto da falha potencial, que é o ponto P, e o ponto da falha funcional, que é o ponto F. Então aqui é a quinta questão. A sexta questão é o que eu comentei agora, né, que o onset é quando uma falha ocorre, geralmente a primeira falha. Sétima questão, ela diz que a manutenção preditiva, não planejada, planejada, pode ser identificadas aqui dentro dessa curva, né? Então vamos identificar justamente este ponto, né? Foi apresentado esta divisão das curvas, em que a gente define que a preditiva ela trabalha antes de ocorrer esse onset, antes de acontecer a primeira falha. E aqui eu tenho 100% de operação do meu equipamento. Quando eu já tenho uma falha prevista, porque esse onset é baseado em prevenção de falhas, então eu vou ter as manutenções preventivas aqui. Aqui é aquela troca de rolamento, troca de rolamento do motor. Na preditiva, como que eu trabalharia? Análise de vibração. Ou seja, eu fico analisando a vibração do motor para saber se o rolamento está dando algum problema. Começou a apresentar um problema, eu tenho já que programar a troca desse rolamento. Mas vamos dizer que eu não fiz a troca de rolamento. Eu vou ter que fazer uma manutenção agora preventiva ainda, porque conforme o período de anos vai passando, esse mesmo período de anos também vai ocorrendo de novo lá no ponto de descida de curva. Então, as manutenções preventivas ainda vão estar ocorrendo, só que agora vai estar ocorrendo junto com corretivas. E quando o meu equipamento ele já está tão crítico, em que mesmo fazendo preventiva não tem mais resultado, é o equipamento em que eu faço puramente manutenções corretivas. Ou seja, esse meu equipamento já está em uma condição tão crítica que já não vale mais a pena fazer investimento nenhum nele para que ele volte à sua condição original. Então esses daí são os pontos em que a gente identifica as manutenções conforme suas características. Então, antes de apresentar a falha, eu trabalho com preditiva. Algumas falhas podem ocorrer, mas eu já tenho previsto, então eu trabalho na preventiva. Quando as falhas potenciais já aconteceram, eu vou começar a trabalhar tanto com preventiva como corretiva, porque o equipamento já começa a apresentar certo índice de perda de rendimento. E quando a perda de rendimento é total, eu já estou puramente nas ações corretivas, ou seja, eu faço o trabalho para que esse equipamento só funcione o necessário. Na oitava questão, foi pedido dentro desse mesmo gráfico, vou só apagar aqui para ficar mais claro, que conforme as manutenções vão aumentando no equipamento, vai aumentando uma outra coisa, né, da manutenção, que é o
custo operacional da manutenção. Então, redesenhando aqui a curva PF, né? Meu rendimento começa a cair depois de uma falha, até a falha final. Aqui está o meu onset, ou seja, a partir daqui eu começo a prever o meu custo de manutenção. Então, seu meu custo de manutenção vai começar a acontecer porque eu já vou começar a trabalhar em manutenções preventivas. À medida que eu deixo de fazer manutenção preventiva, o meu rendimento ele começa a cair. E o que começa a cair no rendimento tem um efeito ao contrário no custo. O custo ele começa a subir, porque quanto mais eu tento recuperar o meu rendimento ou manter ele, mais investimento financeiro eu tenho que fazer para que esse equipamento mantenha a sua operação. Então, para que esse equipamento possa manter essa operação, eu tenho que fazer um investimento financeiro maior. Na nona questão, do ponto de vista de manutenção eficiente, né, já estamos tratando da questão da rapidez da manutenção e da qualidade da manutenção nas suas estratégias. A nona questão ela está dizendo que, do ponto de vista de eficiência, ou seja, o que é eficiência na manutenção? Eficiência na manutenção é quando eu faço o planejamento, né? E executo todas as ações corretivas. Corretiva não, ações previstas. Aí foi colocado o exemplo de um motor elétrico, né, para que, do ponto de vista de manutenção eficiente, né, o que eu posso fazer para que esse equipamento não tenha uma manutenção daqui a pouco tempo? Eu posso colocar aí troca de rolamento, medida da resistência de isolamento, medida da resistência da bobina, vou colocar aqui manutenção estrutural, pintura. Ou seja, eu trago esse motor depois da manutenção eficiente, eu faço todas essas ações para eu não ter que fazer mais trabalho nenhum por um bom período de tempo. Então, esse daqui seria o ponto de vista eficiente. Do ponto de vista eficaz agora está correlacionado à rapidez, ou seja, o período de intervalo mais rápido possível para uma manutenção. Então, se eu tenho tudo isso daqui de vista eficiente, a manutenção eficaz, ela vai ser aquela manutenção que vai só fazer o básico para que ela retorne o equipamento para o seu funcionamento do jeito mais rápido possível. A questão 11, ela fala sobre a manutenção por intrusão. Aqui a gente vai fazer um comparativo de intrusão, que seria a mesma coisa que fazer uma invasão. Ou seja, se eu estou fazendo uma invasão no equipamento que ele está operando, eu vou parar aquele equipamento para poder fazer a manutenção por intrusão.
ela sendo deixada de uso? Primeiro, ela causa perda de produção. Se ela causa perda de produção, é porque eu vou parar um equipamento que já está em operação. Por que ela vai estar em desuso? Porque eu tenho as preditivas. Ações preditivas são justamente para que eu analise o comportamento de um equipamento sem fazer a parada dele. A segunda causa, custo elevado. Essa causa aqui pode até ser dito como consequência da primeira, né? Porque se eu tenho perda de produção, eu vou ter um custo elevado por essa produção estar parada. E a outra coisa que eleva o custo de manutenção, nesse caso aqui, é se porventura eu for trabalhar num item em que eu não tenho no meu almoxarifado. Ou seja, eu indisponibilizei um equipamento sem, na verdade, fazer uma manutenção planejada. Então, é esse o motivo, né? Então, eu causo perda de produção, porque eu tenho manutenções preditivas para poder fazer a substituição e tenho custo elevado, porque eu posso indisponibilizar esse equipamento. A questão 12 e última da nossa correção é a manutenção sensitiva. Manutenção sensitiva ela pode estar relacionada aos sentidos, né? Como um colega nosso comentou na aula. Mas não os sentidos que a máquina tem sentimentos, não. Ela apresenta sintomas. Quais sintomas que qualquer máquina vai ter? Vibração, temperatura. Aqui pode ser temperatura tanto alta como baixa. Ela vai apresentar leituras incorretas. E foi o exemplo que eu utilizei na nossa sala de aula online, em que um motor elétrico. O motor elétrico, por exemplo, ele operava em 17 amperes. Hoje, esse motor, você ia fazer a leitura desse motor 17 amperes. E amanhã você observava, vou colocar um gráfico aqui, tempo e corrente, em que esses 17 amperes estava hoje. Você fez a leitura hoje 17. Amanhã você foi e fez a leitura 17.4. Ele já apresentou uma pequena elevação. Depois de amanhã ele já estava 18. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou observando uma certa anormalidade, ou seja, minha corrente aqui está elevando. Então, para quem não conhece, vai considerar o quê? Meu motor opera com 17. Se ele pulou para 18, eu posso considerar isso como normal? Depende da característica do motor. Se isso aqui for um motor que tem fator de serviço igual a 1, o que quer dizer fator de serviço? O quanto esse motor pode elevar sua corrente em relação ao nominal. Se o fator de serviço for 1, então quer dizer que esses 17 amperes é o máximo que ele pode operar. Se eu tiver com 18, alguma coisa está fora dessa operação normal. Então, essa condição aqui de manutenção sensitiva é justamente a experiência de quem está trabalhando, a experiência de quem se relaciona com a máquina. Ok? Então, manutenção sensitiva é toda manutenção em que o equipamento apresenta alguma normalidade e quem está fazendo a inspeção desse equipamento consegue identificar essa normalidade. Ok, pessoal? Então, deixo disponível a correção no canal do YouTube do nosso grupo também de WhatsApp, e qualquer dúvida eu posso esclarecer para vocês, ou no meu privado,
ou perguntando diretamente no meu canal do YouTube. Muito obrigado a todos e estou à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos.